Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus, por aqui tudo certo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração há alguns dias, que está lá em Êxodo, capítulo 3. Vai contar um pouco sobre o chamado, de Moisés. E Moisés foi um homem que nós conhecemos que cumpriu a vontade de Deus, mas no início ele relutou um pouco. E isso me fez pensar como somos assim também. E lá no versículo 11 do capítulo 3, vai dizer que Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Bom, o Senhor começa a compartilhar aquilo que ele desejava realizar na vida de Moisés. Ele estava dizendo: Olha, Moisés, eu vou usar a sua vida para tirar os israelitas da opressão do Egito. Nós sabemos que naquele tempo os israelitas estavam sendo muito oprimidos por Faraó, né? Então as pessoas estavam clamando pela ajuda do Senhor, clamando, e a palavra do Senhor vai dizer que Deus ouviu, o clamor daquele povo. Então o Senhor tem um encontro com Moisés, e Moisés vai começar a dizer: Senhor, mas quem sou eu para me apresentar a Faraó? E ele começa a dizer: quem sou eu? Eu sou tão pequeno, eu não tenho poder algum, eu não tenho fama alguma, eu não tenho nenhuma posição que me possa colocar lá em cima para que eu possa conversar com o Faraó. Imagina tirar os israelitas, tirar o teu povo daquele lugar. Moisés, ele duvidou que ele poderia fazer alguma coisa, e de fato ele não poderia fazer nada. Somente Deus era capaz, foi capaz de tirar o povo de Israel da opressão do Egito. Mas Moisés, ele chama aquele problema para si, dizendo que ele não poderia, e de fato ele não poderia. Os olhos dele não estavam abertos para ver que era Deus que poderia fazer, e ele estava pensando nas fraquezas, nas limitações dele. E quantas das vezes nós somos assim? Nós pensamos: Deus, mas como assim eu? Como assim o Senhor quer me usar? Como assim o Senhor quer que eu faça tal coisa, que eu dirija palavras para aquela pessoa? Quem sou eu, Senhor? Mas nós precisamos entender que não é sobre nós. É sobre o que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Sem Deus, não somos nada, mas com Ele, nas nossas vidas, Ele nos usa para fazer aquilo que Ele quer. E nós sabemos que o Senhor, Ele afirma logo em seguida: Olha, Moisés, eu estarei com você. E é isso que Deus nos diz hoje: olha, eu estou com você. Não é sobre o que você pode fazer, não é sobre os seus talentos, não é sobre aquilo que eu já coloquei de qualidade na sua vida, ou não é sobre os seus defeitos, não é sobre as suas limitações, é sobre o que eu posso fazer através de você. E Deus estava afirmando assim: olha, Moisés, eu estarei com você. E Moisés questiona novamente: Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Nesse momento, o Senhor estava dizendo assim para Moisés: olha, Moisés, quando eles questionarem, perguntarem quem é esse Deus, você vai dizer que é o grande eu sou, aquele que sempre esteve aqui, aquele que foi o Deus dos seus antepassados, que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele estava dizendo: sabe o Deus que pode todas as coisas, que operou na vida de todos esses homens? É o mesmo Deus que está com você e que vai operar novas maravilhas, porque eu estou com você. Eu sou. Quando ele diz eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou o Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. O Senhor já estava ali afirmando para Moisés: olha, Moisés, vão ter muitas dificuldades,
Vão ter coisas que vai ser muito difíceis de enfrentar, que vão parecer impossível, mas porque o grande eu sou está com você, essas coisas serão realizadas. O Senhor estava afirmando, olha, não é pelas suas forças, mas é porque o Deus de Israel, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, estará com você. E nós precisamos ter essa certeza nas nossas vidas. O grande eu sou estar conosco. Quando as pessoas quiserem falar assim, mas quem é que está por você? A quem você ora? A quem você vai recorrer diante desse problema que você está enfrentando? Nós podemos dizer, nós temos o grande eu sou sobre as nossas vidas. Eu tenho o grande eu sou e por isso as minhas causas poderão ser resolvidas, as minhas tristezas poderão ser transformadas em alegria, os meus problemas, as minhas dificuldades, porque o grande eu sou, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é sobre as nossas vidas, é sobre a minha vida, é sobre o meu casamento, é sobre a minha vida financeira, é sobre a minha vida familiar e por essa certeza nós podemos continuar seguindo os nossos propósitos, né? O Senhor estava afirmando para que Moisés tivesse essa certeza dentro dele e mais na frente nós sabemos que Moisés novamente irá fazer um questionamento ao Senhor dizendo assim: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhes apareceu? Moisés começa a questionar novamente, Senhor, mas e se as pessoas começarem a questionar, será que é isso mesmo, Moisés? Será que Deus falou contigo mesmo? Será que é esse chamado que Deus tem para você? Da mesma forma acontece conosco, né? Muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas para tentar acabar com a nossa caminhada, tentar parar aquilo que Deus tem para nós, tentar parar com o propósito que o Senhor já entregou nas nossas vidas, dizendo, mas será que é isso mesmo, Nara? Será que Deus entregou isso na sua vida? Será que você não está sonhando demais? Será que você não está imaginando muita coisa? Mas eu quero dizer que nós não podemos acreditar nessas palavras, sabe por quê? Porque o Senhor começa ali a mostrar para ele maravilhas. Olha, Moisés, você vai fazer isso, você vai jogar uma vara, depois tem o milagre de colocar as mãos no peito, depois vai dizer assim, e se ainda não acreditar nisso, você vai fazer mais uma maravilha. Eu quero te dizer que da mesma forma o Senhor opera maravilhas nas nossas vidas para mostrar como Ele está conosco. Se você parar para analisar agora e pensar em tudo que Deus já fez por você, eu quero te dizer que quando as pessoas começarem a questionar na sua vida, dizendo assim, será que Deus está com você? Será que é isso mesmo que Ele tem para você? Você vai começar a declarar, olha, é isso mesmo, sabe por quem? Porque eu sei o Deus quem eu sirvo, eu conheço o Deus quem eu sirvo. E Ele me chamou, sabe por quê? Ele já operou tantas coisas na minha vida. Eu tinha tudo para estar lá no mundo, mas o Senhor me resgatou. O Senhor me chamou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor já operou tantos milagres na minha vida. Eu estava à beira da morte. Isso me faz lembrar quando eu estava à beira da morte. E o Senhor me deu nova vida. O Senhor operou milagre. Eu quero dizer que esses milagres que o Senhor já operou na sua vida é para testificar o Deus que você serve. Mais uma vez, ele vai se questionar, dizendo assim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. Aqui Moisés começa a falar para o Senhor das suas limitações. Ele sentia dificuldade ao falar, ele pensava assim, Senhor, mas eu não sei falar bem. Tem tantas pessoas que falam melhor que eu não tenho palavras bonitas, eu não tenho aquelas palavras mais eloquentes, sabe? Eu não tenho essa facilidade. E nós somos assim também. Nós pensamos, Deus, mas como vou ser usada por ti se eu não sei falar direito? Como serei usada se eu sou tímida? Eu tenho dificuldade no falar, tem tantas pessoas melhores que podem falar por mim. Mas mais uma vez eu quero te dizer que não é sobre nós. Não é sobre as nossas facilidades ou dificuldades. É sobre Deus usar as nossas maiores fraquezas, as nossas maiores limitações
para demonstrar o poder dele sobre as nossas vidas. Sabe, a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós precisamos entender de fato que nós somos limitados. Dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, eu não sou tão boa para falar. Senhor, eu sou tímida. Mas eu quero te dizer que eu entrego tudo isso em tuas mãos e peço ao Senhor que me use dessa mesma forma. Mesmo sendo assim, mesmo tendo limitações, nós precisamos reconhecer. Nesse momento aqui, Moisés ainda não reconhece. A palavra vai dizer que Moisés diz mais uma vez, Senhor, usa outra pessoa, peça outra pessoa para falar por mim. E nós somos assim também. Nós dizemos, Senhor, não me usa não, agora não, Senhor. Tem tantas outras pessoas lá na igreja, tem tantas outras pessoas que são melhores do que eu, mas eu quero te dizer que Deus quer te usar assim, da forma que você é, com suas limitações, com suas dificuldades. É desse jeitinho que Deus quer te usar, porque se nós reconhecermos que nós temos todas essas dificuldades, o Senhor vai ver em nossos corações que somos sinceras. E sendo sinceras ao Senhor, o Senhor irá nos usar assim mesmo. Moisés aqui nesse momento decide que queria outra pessoa. E o Senhor usa outra pessoa, usa Arão, o seu irmão, para ser o porta-voz daquilo que Deus falava com Moisés. Mas em toda a sua caminhada eu consigo ver que Moisés foi sendo moldado. Moisés foi percebendo que não era sobre ele. Moisés estava com os seus olhos muito focados em si. E nós estamos assim, sabe? Nós focamos muito em nós. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, no seu poder, naquilo que Ele pode fazer, nós paramos de nos preocupar com as nossas limitações. Nós muitas das vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos presos àquilo que nós somos. Ah, eu sou muito pequeno. Ah, mas o que fulano vai falar? Ah, mas o meu passado, já passei, já fiz tanta coisa. Mas nós precisamos nos apegar ao presente, aquilo que Deus declarou para nós agora. E confiar que não será sobre o que nós poderemos fazer, porque sem Deus nada podemos. Mas com Ele nós podemos viver aquilo que Ele nos entregou. E tem uma frase aqui que me chamou muita atenção, que está escrito na minha Bíblia, que nós precisamos nos preocupar mais com quem Deus é do que com quem eu sou, do que quem nós somos. Nós precisamos parar de nos preocupar naquilo que nós somos e, de fato, nos atentar a quem Deus é. E quem Deus é? Deus é soberano, Deus é perfeito, dono de todo o poder, dono de todas as coisas, aquele que operou na vida de tantas pessoas, que usou tantas pessoas improváveis na Bíblia. Moisés era o improvável, um homem tímido, que talvez não sabia falar tão bem, que tinha dificuldade em usar as palavras certas, que tinha um passado que ele não sentia orgulho. Mas eu quero te dizer que mesmo nós nos sentindo assim também, nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre quem Deus é sobre o que Ele pode fazer. Se nós tivermos os nossos olhos em Cristo, nós iremos parar de olhar para nós mesmos e assim conseguiremos viver o nosso propósito aqui nesta terra. Que Deus possa te abençoar e que esse vídeo possa ter falado ao seu coração. Que você possa curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. Deus abençoe!